Olá, aqui quem fala é o Márcio Silva, editor do blog Rei das Planilhas. Este vídeo faz parte da planilha de orçamento familiar orientado a investimentos, a ferramenta que oferece uma visão organizada de suas finanças e vai lhe ajudar a encontrar gastos evitáveis e a definir com mais segurança a porção da sua renda que deve ser investida. Este é um modelo 100% online desenvolvido para você salvar na sua própria conta Google e abrir com planilhas Google na versão web para o seu computador ou com tablets e smartphones que possuam a versão atualizada do aplicativo. Nos próximos minutos eu vou percorrer a segunda parte do tutorial desse modelo, passo a passo. Caso você ainda não tenha adquirido uma cópia oficial da planilha, compre a sua agora mesmo em um ambiente todo protegido, clicando no link que eu também coloquei aqui na descrição do vídeo. Comprando sua planilha, você leva 60 dias de suporte prioritário por e-mail para tirar todas as suas dúvidas de preenchimento. Para quem ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição para receber mais cedo as nossas novidades e me ajudar a alcançar mais pessoas. Você pode me dar essa força? E agora eu te convido a conhecer mais um pouco sobre a sua nova planilha de orçamento. Eu também deixei uma lista de capítulos aqui embaixo na descrição do vídeo para você navegar se quiser. Vamos lá? Para quem já tem experiência com orçamentos domésticos e também para quem está montando seu orçamento pela primeira vez, eu preparei uma sugestão de roteiro de análise mais rápida que você pode concluir em até 10 minutos após finalizar o preenchimento da aba Orçamento. A gente vai seguir para a aba Painel, clicando aqui embaixo, e vamos utilizar as tabelas e os gráficos automáticos para verificar se o orçamento que você montou vai lhe dar o resultado desejado no período escolhido. Vem comigo! Vamos começar observando essa representação dinâmica do fluxo de receitas. Com essa visão consolidada de receitas, despesas e investimentos, você tem uma boa referência do que pode conquistar no período indicado se conseguir cumprir seu orçamento à risca. Vamos dar uma olhada? Nessa representação aqui, das linhas e caixas coloridas, você visualiza o quanto de suas receitas já está comprometido com as despesas monitoradas, o quanto você pretende investir e o quanto ainda resta disponível para aplicar. Eu uso o termo aplicar aqui de forma genérica mesmo, porque esse dinheiro não foi comprometido nem com o investimento, nem com as despesas previstas inicialmente. Essa é aquela parcela que você pode tentar deixar no orçamento como uma margem de segurança de até 10% para imprevistos, se achar que vale a pena. Também reproduzimos esse fluxo nesses dois gráficos. No primeiro deles, esse maior à esquerda, separamos do total de receitas as despesas monitoradas. E temos essa fatia laranja representando o valor total e o percentual de despesas em relação às receitas previstas. A soma de tudo que sobrou fica nessa fatia cinza aqui, que é o total disponível para aplicar, antes de a gente reservar valores mensais para os investimentos. Observe que esse valor cinza é exatamente a soma desses outros dois valores consolidados aqui, o total investido e o total disponível para aplicar. Nessa representação, a gente transforma o total da fatia cinza nesse segundo gráfico menor, à direita, cujas cores e o tamanho das fatias correspondem justamente aos valores e percentuais aqui de cima. A gente também incluiu comentários resumidos aqui para você nem perder tempo ao avaliar se os percentuais de despesas monitoradas e de investimentos em relação às suas receitas estão de acordo com as suas expectativas. Aqui nesse próximo gráfico, distribuição das receitas no período, você compara mensalmente as receitas previstas nessa primeira linha de valores mensais da tabela e na linha verde do gráfico, o total a ser investido em cada mês na próxima linha da tabela e nas barras azuis do gráfico, o comprometimento dessas receitas com as despesas monitoradas na terceira linha da tabela e nessas barras laranjas do gráfico, e o saldo disponível para aplicar na última linha da tabela e nessas barras de cor ciano do gráfico.
Sempre que em um determinado mês houver a aplicação de valores para investimento e despesas, a maior que as receitas previstas, o saldo correspondente ficará negativo e será destacado em vermelho na tabela, como nesse exemplo aqui. Os totais aqui à direita, na última coluna da tabela, são calculados de acordo com o intervalo de meses selecionado. A gente vai aprender a definir esse intervalo de meses mais adiante, no tópico Configurações da planilha. Com essa visão do plano de aplicações mensais em investimentos, você também vai poder analisar os percentuais de investimento mensal que planejou para o período selecionado e conferir os meses em que houve maior ou menor contribuição para a formação do total investido. É muito provável que ao longo do ano você não consiga manter uma aplicação constante do mesmo valor fixo mensal todos os meses para investimentos. É só a gente lembrar dos períodos em que normalmente pagamos o imposto de renda, o IPVA, das matrículas escolares, da renovação antecipada de seguros, dos planos de academia de ginástica com desconto e assim por diante. O que importa é você conseguir se aproximar o máximo possível da taxa média de investimento que planejou. Nessa visão, cada degrau azul do gráfico representa a parcela de investimento mensal correspondente, aqui na tabela e no gráfico anterior. E a última barra, subtotal, à direita do gráfico, representa o saldo total investido e acumulado no período, que também coincide com o total calculado automaticamente aqui nessa tabela. Antes que você me pergunte, esse percentual final, na última coluna da tabela, corresponde exatamente ao mesmo percentual que vimos há pouco na representação do fluxo de receitas. Agora, chegou o momento de analisarmos os seus maiores grupos de despesas. Lembra que trabalhamos com grupos na aba Orçamento? Aqui nessa representação, você pode optar por visualizar os primeiros 5, os primeiros 10, os primeiros 15 ou até os primeiros 20 maiores grupos de despesas, em ordem decrescente, no período selecionado. Os grupos são representados de forma sincronizada, tanto nessa tabela de dados, quanto nesse gráfico principal. No caso da tabela, as linhas são coloridas para representar o maior grupo de todos, em destaque no topo, seguido dos demais grupos que compõem os primeiros 50% de todas as despesas monitoradas. Veja aqui esse exemplo. A ideia é sinalizar para você o número mínimo de grupos de despesas mais representativos para você tentar enxugar o máximo que puder nos itens de despesas relacionados. Temos esse outro conjunto com os próximos grupos de despesas que juntos correspondem entre 50% até 85% de todas as despesas monitoradas. E por último, os menores grupos de despesas restantes. Tecnicamente, é possível enxugar ou até eliminar despesas em qualquer dos grupos listados. A classificação de cores acima é apenas mais um recurso que você pode utilizar para facilitar sua tarefa. Daqui a pouco você vai ver como utilizar essa visão de maiores grupos para ajudar na priorização de quais despesas enxugar. Mas antes, preciso apenas concluir aqui a apresentação dessa aba com a visão dos desembolsos mensais desses grupos de despesas. Esse último gráfico procura representar o comportamento do desembolso mensal dos maiores grupos de despesas. Ele serve para você visualizar em que meses ocorrerão as despesas de cada grupo. Cada linha representa um grupo de despesa em ordem decrescente da maior previsão de gastos no período, contendo os valores previstos a serem desembolsados mês a mês. Com essa visão, fica mais fácil perceber em que momentos do ano as despesas de determinados grupos aumentam ou diminuem, e quais os grupos que possuem um desembolso mais uniforme de um mês para o outro. Pronto! Agora que conhecemos a aba Painel por completo, quero lhe mostrar como simular melhorias em seu orçamento. E na sequência, vou demonstrar também as configurações disponíveis em sua planilha, como alterar o ano do orçamento, o intervalo de meses a analisar e outras opções.
Você lembra que as linhas da aba Orçamento, iniciadas com a primeira letra de receitas, investimentos e despesas, são contabilizadas automaticamente na planilha? Então, você pode simular cenários alternando o preenchimento da coluna Tipo do Lançamento e complementando o seu plano financeiro com as linhas que desejar. Veja como o estilo desse trecho do orçamento que foi desativado se destaca dos demais lançamentos. Tudo o que fiz foi retirar o tipo do lançamento do início da linha. E assim fica fácil de perceber visualmente o que está sendo contabilizado nesta aba e nos gráficos e tabelas da aba Painel. Mas deixa eu te mostrar um exemplo completo de análise e simulação facilitadas pela sua planilha. A gente começa aqui mesmo na aba Orçamento. Eu vou analisar esse orçamento de uma família que utiliza 2 veículos para o deslocamento do dia a dia e agrupa suas despesas dessa forma aqui, com o rótulo Transporte. Com renda familiar de até R$ 15.000 mensais, os custos com o grupo Transporte, de aproximadamente R$ 3.000 por mês, serão certamente uma de suas maiores despesas. Vamos conferir na aba Painel comigo? Olha aqui nessa tabela e no gráfico de maiores grupos de despesas, o grupo Transporte na primeira posição. Agora, imagine que essa família esteja tentando liberar em torno de R$ 1.000 mensais para ajudar na formação de uma reserva para a viagem de férias do final do ano. Ao analisar os custos de cada carro de volta à aba Orçamento, você chega à conclusão que uma boa saída talvez fosse ficar com apenas um carro para atender a família e complementar os deslocamentos necessários com táxis ou motoristas por aplicativo. Mas será que essa é uma boa ideia? Vamos então simular juntos aqui para descobrir. Primeiro eu vou inserir umas linhas aqui embaixo. Depois eu vou apagar apenas o tipo do lançamento nessas 2 linhas do veículo 2 para liberar os valores correspondentes lá nos totais disponíveis. Observe que com a venda do segundo veículo, a gente economiza em torno de R$ 1.700 mensais entre combustível e outros gastos. Agora, eu vou criar uma linha para adicionar em torno de R$ 1.000 com os deslocamentos que eram feitos com o segundo veículo. E vou checar o quanto está sobrando aqui nos totais mensais disponíveis. Veja que eles foram diminuídos de R$ 1.000 por mês, mas ainda sobrou um valor interessante para poupar para a viagem. Se a vaga extra pudesse ser alugada para um vizinho, haveria uma pequena receita mensal para ajudar nos deslocamentos, que poderia ser incluída lá em cima também. Vamos simular aqui na tabela? Então, eu vou aqui nas receitas, incluo o aluguel da garagem, ponho os valores aqui e pronto. Agora só falta incluir uma linha para o investimento da viagem de férias. Eu vou colocar aqui R$ 1.000 em cada mês. E já temos um novo cenário criado. Agora, eu sigo para a aba Painel para conferir graficamente o resultado dessas melhorias no orçamento inicial. Se eu ficar satisfeito com o resultado, posso voltar na aba Orçamento, excluir as linhas extras e seguir adiante. Se não, eu posso alternar novamente o preenchimento da coluna Tipo do Lançamento para retornar à situação inicial e excluir as linhas que não interessarem mais. Agora, só falta a gente ver como faz para configurar a planilha. Vamos nessa? Para acessar as configurações da planilha, você pode utilizar qualquer link desses da aba Painel ou clicar diretamente nessa aba Config aqui embaixo. Acompanhe comigo. O primeiro parâmetro de configuração é o ano do orçamento. É aqui que definimos o ano do orçamento que será exibido nas demais abas.
Na passagem de um ano para o outro, você pode simplesmente duplicar a planilha anterior e incrementar aqui nessa célula o valor do ano desejado, aproveitando a classificação personalizada que você já tenha criado na aba Orçamento. Agora, esse segundo parâmetro aqui, mês de exibição de gráficos, é utilizado pela planilha de forma diferente em cada aba. Na aba Orçamento, ele destaca o mês na tabela de dados para facilitar a leitura e o preenchimento dos valores mensais. Deixa eu mostrar aqui. No caso, estou gravando esse vídeo em setembro, então a planilha vai destacar para mim o mês atual, setembro, automaticamente. Se eu quiser fazer lançamentos de um mês anterior, eu posso mudar o mês aqui para julho e revisar os valores mensais daquele mês na coluna destacada de julho. Se eu retornar essa configuração para mês atual, a planilha continuará destacando automaticamente os meses seguintes, conforme a data mais atual. Na aba Painel, esse mesmo parâmetro mês de exibição serve para fixar o mês mais recente que a planilha deve contabilizar nas tabelas e exibir nos gráficos de cada visão. É uma funcionalidade que lhe permite voltar no tempo para meses anteriores e checar a situação do seu orçamento naquele mês específico, mesmo que já tenha preenchido a planilha com os valores mensais dos meses mais recentes. Deixa eu mostrar isso aqui também. Eu estou em setembro, os gráficos já estão todos contabilizando dados de janeiro até setembro e eu quero que contabilize somente de janeiro até junho, para a gente poder analisar qual será o desempenho até o final do primeiro semestre. Daí eu venho aqui na aba Config e ponho que o mês de exibição será junho, e aí todas as somas, as tabelas exibidas e os gráficos serão limitados pelos dados disponíveis até junho. Percebeu? Eu vou voltar aqui para mês atual porque eu prefiro que a planilha me acompanhe pelo calendário automaticamente. Agora, esse terceiro parâmetro, abrangência de exibição, é o responsável pelo intervalo de meses exibido na aba Painel. Dependendo da opção que você escolher, a planilha pode contabilizar as tabelas e a exibição dos gráficos considerando os dados do ano todo, ou seja, de janeiro a dezembro do ano do orçamento. Vamos ver aqui? Eu vou colocar ano todo na caixa de seleção e clicar na aba aqui do painel. Olha só, todas as visões estão com um período fixado de janeiro a dezembro, independente da data atual. Se eu troco aqui o valor para este mês, a planilha considera que apenas os dados do mês de exibição serão contabilizados nas tabelas e gráficos. Mas esse mês de exibição a gente acabou de ver que pode ser o mês atual ou um mês específico selecionado por você. Eu vou então mudar o mês de exibição para março e dar uma navegada aqui para você ver. Pronto. E temos essa última opção, até o mês, que é a minha preferida, porque ela vai exibindo a evolução do planejado considerando os dados do início do ano até o momento, começando por janeiro e seguindo até o mês de exibição automático ou o mês selecionado por você. O último parâmetro é o total de grupos de despesa a exibir na aba Painel. Aqui, você define se deseja representar os top 5, top 10, top 15 ou top 20 grupos mais representativos
nessa tabela e nesses gráficos de maiores despesas. Agora a gente cobriu tudo o que você precisava saber sobre a sua planilha para começar a organizar seu orçamento e obter sucesso na priorização de seus investimentos. Após montar seu orçamento, tente retornar à sua planilha pelo menos uma vez por mês para poder aproveitar as oportunidades de ajustes em suas despesas e para atualizar a sua expectativa de investimentos. Esse exercício regular de comparação dos valores previstos e de decisão sobre a necessidade de reduzir despesas ou de criar novas receitas no seu dia a dia, certamente lhe ajudará a proporcionar os seus objetivos pessoais e os de sua família. Eu desejo uma excelente jornada para você e que essa ferramenta se torne um guia eficaz em sua caminhada financeira. Eu espero que você também tenha gostado da segunda parte do nosso tutorial passo a passo. Para encontrar mais vídeos relacionados, basta entrar lá no YouTube e pesquisar por Orçamento e Rei das Planilhas. Ou clique nesse botão direto lá do seu manual personalizado. Sempre que eu tiver postado alguma novidade ou publicar uma atualização desse vídeo, você vai encontrar por lá. Se você ficou com alguma dúvida do que viu aqui, clique nesse outro botão do seu manual personalizado e você cairá direto na página de nosso suporte exclusivo. Comprando sua planilha, você tem pelo menos 60 dias garantidos para mandar sua pergunta e receber prioridade máxima de resposta. Inscreva-se agora mesmo nesse canal para receber mais cedo as nossas novidades e me ajudar a alcançar mais pessoas. Siga-nos no Instagram, @Rei das Planilhas, e encontre nossas promoções e cupons de desconto. Visite também nosso blog, reidasplanilhas.com, e recomende nosso conteúdo exclusivo para amigos mais queridos e familiares. Muito obrigado pela preferência e até a próxima!